Deus, cura minha alma e restaura meu coração. Hoje, oração da manhã. O grito silencioso do Espírito. A exaustão que você sente neste momento não é algo que 8 horas de sono possam resolver, porque o cansaço não está nos seus músculos, mas nas camadas profundas do seu espírito que pararam de respirar. Existe um limite onde o corpo ainda se move, mas a alma já se deitou em sinal de desistência, emitindo um grito silencioso que o mundo ignora, mas que faz o céu entrar em estado de alerta. Você acorda e sente o peso do dia antes mesmo de colocar os pés no chão, como se estivesse carregando o peso de uma armadura que não lhe pertence, tentando manter uma fachada de força, enquanto por dentro tudo o que você deseja é um lugar para desmoronar em paz. Esse esgotamento é o sinal máximo de que o seu estoque de autossuficiência chegou ao fim e que o seu espírito está clamando pela intervenção daquele que é a fonte de toda a energia vital. Muitas vezes você tenta remediar essa dor com distrações momentâneas ou com o barulho de notificações que apenas aumentam a poluição da sua mente. Mas a verdade é que o seu espírito está com sede de silêncio e de restauração real. O grito silencioso acontece quando as palavras já não são suficientes para expressar a angústia de um coração que se sente desamparado em meio à multidão. É o momento em que a sua alma reconhece que a engenharia humana falhou e que você precisa desesperadamente de um arquiteto superior para reconstruir o que foi quebrado. Deus intercepta esse sinal de socorro, não com um julgamento, mas com uma presença que envolve e sustenta mesmo que você ainda não consiga sentir. No livro de Salmos, capítulo 42, versículos 1 e 2, o texto revela exatamente essa frequência de busca. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Perceba que a sua angústia não é uma doença, é uma sede. O seu cansaço não é uma falha, é um indicador de que a sua fonte secou. O Senhor utiliza esse esvaziamento para que você finalmente pare de buscar saciedade em poços rasos e aprenda a mergulhar no oceano da sua graça. O grito do seu espírito é o convite para a primeira grande reforma da sua vida interior. Enquanto você tenta entender por que a alegria parece ter se tornado um conceito distante, o Espírito Santo está fazendo uma leitura completa da sua estrutura interna, identificando as rachaduras provocadas pela decepção e os vazamentos de fé causados pela dúvida. Você não chegou a este vídeo por um acaso do destino, mas porque o seu clamor silencioso encontrou ressonância no coração do Pai. É hora de parar de tentar se curar sozinho e permitir que o diagnóstico divino seja feito. O grito que você não consegue verbalizar é a oração mais sensível que você já fez, pois ela vem da verdade nua da sua alma. Sinta agora o início desse processo de desaceleração. O Senhor está pedindo que você descanse a sua mente nas suas promessas, desarmando a guarda que te obriga a estar no controle de tudo o tempo todo. O esgotamento é o ponto de partida para a restauração, pois é no fim das suas forças que o poder de Deus encontra o espaço perfeito para se manifestar. Não tenha medo da sua vulnerabilidade. Ela é a porta de entrada para a força que vem do alto. O grito silencioso finalmente encontrou resposta, e a arquitetura da sua alma renovada começa neste exato instante, limpando o terreno para que algo novo e indestrutível seja erguido. Aproveite este momento de reconexão e inscreva-se no canal para garantir que você não perca nenhuma etapa desta reconstrução espiritual que está apenas começando. O barulho do mundo tentará te distrair, mas o comando de Deus sobre a sua manhã estabelece que o seu espírito será abastecido antes que qualquer demanda externa chegue até você. Você está sendo preparado para uma jornada de retorno à essência, onde cada ferida será tratada com o bálsamo da presença. O grito foi ouvido e a intervenção já foi despachada do trono da graça. Agora que identificamos a exaustão do seu espírito e o clamor por socorro, precisamos descer aos porões da sua mente para realizar a varredura dos escombros internos, removendo tudo aquilo que acumulou e que impede a sua alma de voltar a brilhar com a luz original do Criador. A varredura dos escombros internos. Para que uma nova estrutura seja erguida com segurança, é indispensável limpar o terreno das ruínas que ficaram para trás. O que você chama de personalidade, ou de jeito de ser muitas vezes, é apenas um amontoado de escombros de palavras malditas, críticas destrutivas e autocríticas severas que foram se acumulando nos cantos da sua mente ao longo dos anos. Esses entulhos invisíveis ocupam o espaço que deveria pertencer à paz e à criatividade, gerando um ambiente interno pesado e sufocante. A varredura dos escombros internos é o processo onde Deus entra nas áreas mais profundas da sua psique para remover cada frase que te disseram e que você aceitou como verdade, mesmo que elas contradigam o que o céu pensa a seu respeito. Você precisa entender que a sua mente funciona como um solo que absorve tudo o que é plantado nele.
Se ao longo da sua jornada você permitiu que vozes de rejeição construíssem muros de insegurança, o seu espírito agora vive confinado em um labirinto de mentiras. O Senhor está iniciando uma faxina espiritual agora mesmo, soprando o vento do Espírito Santo sobre as memórias que te puxam para baixo. É necessário identificar o entulho do eu não consigo, do eu não sou digno ou do nada dá certo para mim. Esses são pensamentos invasores que se disfarçam de realidade, mas que na verdade são apenas restos de batalhas antigas que você já deveria ter deixado no passado. No livro de Efésios, capítulo 4, versículos 22 ao 24, a instrução para a reforma da alma é clara, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Perceba que a renovação não acontece no corpo primeiro, mas no espírito da mente. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide soltar os pedaços de vidro quebrado das decepções antigas que você ainda insiste em segurar. A varredura exige que você seja honesto sobre o que é seu e o que foi jogado sobre você por pessoas que também estavam feridas. Imagine uma casa que sofreu um abalo sísmico. Se você apenas pintar as paredes sem remover os destroços do que caiu, a estrutura continuará instável e perigosa. O Senhor está indo à raiz da sua dor emocional para remover o peso de palavras que foram ditas contra o seu destino ainda na infância ou em relacionamentos fracassados. A varredura dos escombros internos é um ato de libertação intelectual e espiritual. Você está sendo convidado a limpar a sua visão para enxergar o potencial que Deus depositou em você, sem o filtro da amargura ou da desilusão. O comando de Deus sobre a sua alma é para que você jogue fora tudo o que não produz vida e esperança. Sinta agora o alívio de se desfazer de pesos que você carregava por puro hábito. O Espírito Santo está iluminando os cantos escuros da sua memória e retirando as teias de aranha da estagnação. Onde havia o entulho do fracasso, Deus está preparando o alicerce da perseverança. Essa limpeza é o que garante que a nova construção não terá rachaduras no futuro. Não tenha medo de olhar para o que sobrou, o arquiteto já tem o plano para transformar o que era resto em algo novo e reluzente. O solo da sua mente está sendo purificado pela verdade da palavra, que corta as mentiras como uma espada afiada e restauradora. O processo de varredura é minucioso e exige que você não tente esconder nada do olhar do Pai. Deixe que Ele leve embora a culpa que não te pertence e a vergonha que Ele já pagou na cruz. Você está ficando leve porque está ficando livre das projeções negativas alheias. O terreno está ficando limpo, o ar está ficando mais leve e o espaço para o milagre está sendo ampliado. Agora que removemos os escombros do que foi dito e pensado contra você, precisamos agir em uma área crítica e urgente. O estancamento das hemorragias afetivas, onde a sua energia vital está vazando por feridas que ainda não cicatrizaram totalmente. O estancamento das hemorragias afetivas. Existem feridas na alma que não apenas doem, mas que drenam silenciosamente toda a sua capacidade de avançar, funcionando como hemorragias afetivas que roubam a sua força vital sem que você perceba. Essas rupturas ocorrem em lugares onde a sua confiança foi traída, onde o seu amor foi desprezado, ou onde o abandono deixou uma lacuna que você tenta preencher com buscas incessantes por aprovação. Enquanto essas feridas permanecerem abertas, você continuará se sentindo anêmico espiritualmente, sem ânimo para novos projetos e sem coragem para se entregar a novas conexões. O Senhor está agindo agora como o médico dos médicos, aplicando o estancamento espiritual necessário para interromper esse vazamento de energia e restaurar a pressão interna do seu coração. Você precisa entender que a sua energia emocional é limitada e se você permite que o seu foco permaneça preso em quem te feriu, você está alimentando o agressor com o seu próprio sangue. A hemorragia afetiva acontece quando você revive a cena da traição ou quando tenta entender o porquê de alguém ter partido, permitindo que o passado continue sangrando no seu presente. Deus está te chamando hoje para um procedimento de emergência, onde Ele sela esses cortes com o fogo da sua presença e com o bálsamo do perdão que liberta. O estancamento não significa que a cicatriz desaparecerá, mas garante que o ferimento não terá mais o poder de te paralisar ou de te matar por esgotamento. No livro de Salmos, capítulo 147, versículo 3, a promessa de Deus é cirúrgica. Ele cura os quebrantados de coração e lhes mexe nas feridas. Perceba que o Senhor não apenas observa a sua dor à distância, Ele mexe nela. Ele toca no ponto exato da inflamação para drenar a amargura e fechar a abertura por onde a sua paz estava indo embora. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide entregar a Ele as chaves dos quartos trancados do seu peito.
O estancamento das hemorragias afetivas é o que vai permitir que você volte a ter cor para o rosto e brilho nos olhos, pois a sua vida deixará de ser desperdiçada em lamentos pelo que foi perdido. Imagine um balde que tenta ser preenchido por uma fonte jorrante, mas que possui furos no fundo. Não importa a quantidade de bênçãos que Deus derrame sobre você, se a hemorragia afetiva não for tratada, você sempre se sentirá vazio ao final do dia. O toque de Jesus neste momento está cauterizando as lembranças que te faziam sentir menos do que você é. O Senhor está colocando um basta no ciclo de autoflagelação onde você se culpava pelos erros alheios. A partir de agora, a sua força será preservada para a construção do seu destino e não para a manutenção da sua dor. O fluxo da graça está sendo direcionado para as áreas que realmente importam. Sinta o calor do Espírito Santo percorrendo o seu interior e fechando cada fenda por onde o desânimo tentava entrar. A hemorragia está parando porque você entendeu que a sua fonte de suprimento não depende de pessoas, mas do trono da graça. Você está sendo estabilizado para suportar o peso da glória que virá. Onde antes havia um vazamento de lágrimas e de questionamentos, agora haverá um reservatório de sabedoria e de maturidade. A cura de Deus é completa e ela começa impedindo que você perca mais um minuto de vida sofrendo por quem já não faz mais parte da sua história. O estancamento foi realizado e a sua alma agora começa a recuperar a coloração da esperança. Você não está mais sangrando, você está cicatrizando. A interrupção dessa perda de força é o que te dará a base para o próximo passo da nossa reforma. Agora que estabilizamos o seu coração e fechamos as feridas abertas, precisamos tratar do ambiente onde você caminha, iniciando a descontaminação do solo da esperança, removendo as toxinas do pessimismo que impedem o nascimento de novos sonhos na sua vida. A descontaminação do solo da esperança. Uma alma que viveu sob o bombardeio de sucessivos problemas acaba desenvolvendo um solo espiritual intoxicado, onde a esperança não consegue mais germinar porque o pessimismo crônico se tornou o mecanismo de defesa padrão. Você se acostumou a esperar pelo pior para não ser pego de surpresa, mas essa estratégia de sobrevivência acabou envenenando a sua visão de futuro e criando uma atmosfera de descrença que mata qualquer ideia nova antes mesmo de ela brotar. A descontaminação do solo da esperança é o processo divino de purificação da sua expectativa, onde Deus remove as toxinas do medo e da negatividade que foram despejadas sobre você pelas circunstâncias e por pessoas incrédulas. Para que a sua vida volte a dar frutos, o ambiente onde as sementes da fé são plantadas precisa estar livre da radiação da derrota. O pessimismo não é apenas um traço de personalidade. É uma contaminação espiritual que te impede de ver as possibilidades que Deus está criando ao seu redor. Quando o solo da alma está contaminado, você olha para uma oportunidade e enxerga uma armadilha. Olha para uma promessa e enxerga uma mentira. O Senhor está usando esta manhã para realizar uma lavagem profunda no seu sistema de crenças, neutralizando o ácido da amargura que corroía a sua capacidade de acreditar em dias melhores. O comando de Deus sobre a sua mente é para que você pare de alimentar a terra do seu coração com notícias de desastre e passe a nutrir o seu interior com a verdade inabalável daquele que faz novas todas as coisas. No livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, a Escritura libera o agente descontaminante sobre você. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Perceba que Deus é a própria fonte da esperança, e Ele não quer apenas que você tenha um pouco dela, mas que você abunde, que transborde. Para isso, é necessário drenar o pântano da murmuração e remover as pedras da incredulidade que endureceram o seu coração. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide trocar o vocabulário da dúvida pela linguagem da confiança cega no caráter do Criador. Imagine um campo que foi devastado por uma queimada de decepções. A cinza que ficou para trás pode parecer o fim, mas na verdade, ela é o fertilizante que Deus usa para preparar uma colheita sem precedentes. O Senhor está desinfectando as suas memórias, para que elas não produzam mais o fruto amargo do receio. Onde antes você dizia que nada daria certo, o Espírito Santo está instalando um filtro de possibilidades divinas. A descontaminação é o que permite que você volte a planejar, a investir e a sorrir sem sentir que está sendo ingênuo. Você está recuperando a pureza da criança que confia no Pai, sem se importar com a profundidade do rio que precisa atravessar. Sinta o frescor da presença divina lavando os seus pensamentos agora mesmo. A atmosfera de peso e de fatalismo está sendo dissipada pela luz da verdade que liberta. O solo da sua alma está voltando a ser fértil, macio e pronto para receber os projetos que o céu desenhou para a sua próxima estação. A descontaminação garante que o que você plantar hoje não será sufocado pelas ervas daninhas da ansiedade.
Deus está restaurando a sua capacidade de ter expectativas positivas, lembrando que a sorte não governa a sua vida, mas a mão providente de um pai que tem prazer em surpreender seus filhos com o extraordinário. Agora que o solo da sua alma está limpo e a radiação do pessimismo foi neutralizada, a base está pronta para receber a estrutura de sustentação. O terreno não é mais um pântano de medo, mas uma rocha de confiança. Precisamos agora avançar para uma etapa crucial da arquitetura interna, o alinhamento das vigas da identidade, onde as distorções sobre quem você realmente é serão corrigidas pelo prumo infalível da palavra de Deus. O alinhamento das vigas da identidade. Uma estrutura só permanece de pé se as suas vigas de sustentação estiverem perfeitamente alinhadas com o prumo da verdade. Mas a sua alma tem sofrido com vigas tortas, entortadas pela pressão das opiniões alheias e pelas distorções que a dor causou na sua autoimagem. Você passou anos acreditando no que o espelho da rejeição te mostrava ou no que as críticas de quem nunca construiu nada disseram sobre você. E isso criou uma inclinação perigosa na sua identidade. O alinhamento das vigas da identidade é o momento em que Deus coloca o prumo da sua palavra ao lado da sua alma para mostrar que você não é o que os seus erros dizem, nem o que os seus sucessos temporários afirmam. Você é quem o Criador definiu que você seria antes mesmo da fundação do mundo, e qualquer estrutura construída fora desse alinhamento está fadada ao colapso. O Senhor está usando esta intervenção para endireitar a sua visão sobre si mesmo, removendo as vigas tortas da inferioridade e da falsa humildade que te impediam de ocupar o lugar de autoridade que lhe foi reservado. Quando a sua identidade está desalinhada, você aceita menos do que merece e se contenta com as migalhas da aprovação humana, esquecendo-se de que é herdeiro de uma linhagem real. Deus está forçando o ajuste agora. E embora o estalar das vigas voltando ao lugar possa causar um desconforto interno, esse é o som da sua libertação. O comando de Deus sobre a sua vida exige que você pare de se medir pela régua curta das pessoas e passe a se enxergar através do padrão infinito da graça, que te chama de amado, de escolhido e de capaz. No livro de Salmos, capítulo 139, versículo 14, a Escritura revela o padrão desse alinhamento. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Perceba que a restauração começa quando a sua alma passa a saber muito bem que você é uma obra-prima e não um acidente. Deus cuida de tudo em silêncio, ajustando os ângulos da sua autopercepção e eliminando as fissuras causadas pela insegurança. O alinhamento das vigas da identidade garante que você tenha a coluna vertebral espiritual necessária para carregar as bênçãos pesadas que o Senhor está prestes a colocar sobre os seus ombros. Imagine um edifício cujas colunas centrais estão fora do eixo. Por mais que você decore os andares, a queda é inevitável. Por isso, Deus interrompeu a sua correria hoje para ajustar o seu eixo central. Ele está removendo o rótulo de insuficiente que a vida colou no seu peito e instalando a viga de aço da justiça de Deus em Cristo. Onde você via fraqueza, Deus está instalando força. Onde você via descarte, Deus está instalando propósito. A correção da sua identidade é o que impede que os elogios te envaideçam e que as críticas te destruam, pois a sua sustentação não vem mais de fora, mas do alinhamento perfeito com o céu. Sinta o prumo de Deus sendo colocado na sua frente agora mesmo. O Espírito Santo está soprando sobre as distorções da sua mente, revelando o seu verdadeiro rosto, aquele que não foi manchado pelas mentiras que você ouviu. Você está recuperando a verticalidade, a coragem de olhar nos olhos da vida sem se sentir inferior a ninguém. O alinhamento das vigas é o que te dará a estabilidade para os próximos anos, transformando você em uma coluna inabalável no reino de Deus. Você não é um rascunho mal feito. Você é o projeto finalizado com o sangue de Jesus e selado com o Espírito da promessa. Com as vigas da sua identidade devidamente alinhadas e aprumadas pela verdade, a estrutura da sua alma tornou-se sólida e confiável. Você agora sabe quem é e a quem pertence. No entanto, uma construção forte ainda precisa de defesas contra as tempestades externas. Por isso, precisamos agora aprender a instalar o escudo de proteção diária, garantindo que o caos do mundo não consiga penetrar ou danificar a obra que acabamos de alinhar. A instalação do escudo de proteção diária. Uma alma restaurada não pode viver com as janelas abertas para o caos do mundo, pois a beleza de uma obra interna pode ser rapidamente manchada se não houver um sistema de defesa eficiente contra as invasões externas. A instalação do escudo de proteção diária é a configuração de uma barreira espiritual e emocional que você deve ativar logo nos primeiros minutos do seu dia, garantindo que as notícias ruins, a negatividade alheia e as pressas desnecessárias não consigam penetrar no santuário que Deus está reconstruindo em você.
Se você sai de casa sem esse escudo, você permite que o estresse de terceiros e a energia densa dos ambientes ditem o ritmo do seu coração, tornando o seu humor um refém das circunstâncias. O Senhor está te ensinando hoje a blindar a sua estrutura, criando um campo de força feito de oração, vigilância e consciência da presença divina. Você precisa entender que o mundo não vai parar de ser barulhento e caótico só porque você está em um processo de cura, mas você pode se tornar impermeável a esse barulho. A proteção diária acontece quando você decide que o governo da sua paz é inegociável. O escudo não serve apenas para afastar o que é ruim, mas para preservar o que é bom, mantendo a temperatura da sua fé constante, independentemente do inverno que castiga o lado de fora. O comando de Deus sobre a sua manhã é para que você revista a sua mente com a certeza de que nenhum dardo inflamado de desespero tem autorização para atravessar o limite do seu espírito. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 16, a estratégia de defesa é apresentada como absoluta, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Perceba que o escudo da fé não é uma peça decorativa. É uma ferramenta de ação que apaga o fogo das preocupações antes que elas causem um incêndio na sua alma. Deus cuida de tudo em silêncio enquanto você levanta essa barreira através da confissão da palavra e da entrega total. A instalação desse escudo garante que você possa caminhar no meio do fogo sem se queimar e no meio da tempestade sem se molhar, pois a sua proteção é de natureza celestial e não depende de condições terrenas. Imagine um edifício cercado por uma estrutura de vidro blindado que filtra a radiação e impede essa entrada de ruídos. Assim, deve ser o seu interior após a instalação deste escudo. Você passará a ouvir as afrontas, mas elas não chegarão ao seu coração. Você verá a crise, mas ela não se tornará a sua dona. O Espírito Santo está te entregando hoje os códigos de segurança da sua paz. O escudo de proteção diária é o que te permite manter a doçura em um mundo amargo e a integridade em um ambiente de corrupção. Você está aprendendo que o seu bem-estar espiritual é uma prioridade que precisa de defesa constante e ativa. Sinta agora essa camada de proteção envolvendo a sua alma como uma armadura leve, porém impenetrável. Onde antes você se sentia exposto e vulnerável aos ataques e críticas, agora você sente a segurança de quem está escondido no esconderijo do Altíssimo. O escudo está sendo selado com a paz que excede todo o entendimento. A partir de hoje, você não será mais um alvo fácil para a ansiedade crônica. O Senhor está guardando a sua entrada e a sua saída, estabelecendo um perímetro de glória ao redor da sua casa e dos seus pensamentos. O caos pode bater à porta, mas ele não encontrará entrada no território selado pela presença de Deus. Com o seu escudo de proteção devidamente instalado e ativado, você agora possui a segurança necessária para habitar o seu novo eu sem medo. A sua estrutura está protegida contra as invasões, o que nos libera para uma etapa de vitalidade extrema, a reativação dos canais de alegria pura, onde removeremos as obstruções que impediam a diversão e o prazer santo de fluir novamente em sua vida. A reativação dos canais de alegria pura. Uma alma que viveu longos períodos sob o peso da sobrevivência acaba sofrendo uma obstrução severa nos canais por onde a alegria deveria fluir naturalmente. Você se acostumou tanto com a gravidade dos problemas e com a rigidez da autodefesa, que o seu interior se tornou um terreno árido, onde o riso parece forçado e a leveza é vista como uma irresponsabilidade. A reativação dos canais de alegria pura é o procedimento divino de desobstrução, onde Deus remove os detritos do estresse crônico e os sedimentos da amargura que entupiram a sua capacidade de celebrar as pequenas dádivas da vida. O Criador não te desenhou apenas para resistir a tempestades, mas para desfrutar da bonança. E a alegria não é um luxo para os que não têm problemas, mas uma vitamina essencial para os que decidiram vencer todos eles. A alegria do Senhor é a sua força, mas se os canais estão bloqueados, essa força não chega ao seu dia a dia, deixando você vulnerável ao desânimo e ao cinismo. Muitas vezes, você se sente culpado por sorrir enquanto o mundo ao redor está em crise, ou acredita que a espiritualidade exige um rosto carregado de seriedade e peso. O Senhor está quebrando essa mentira religiosa agora mesmo, soprando o espírito de alegria sobre o seu coração para que você recupere o prazer santo na simplicidade, no sabor de uma refeição, na beleza de um amanhecer ou na pureza de um abraço. O comando de Deus sobre a sua alma é para que você limpe as válvulas do seu entusiasmo, permitindo que a vida volte a ter cor e que a sua alma volte a vibrar em uma frequência de gratidão exuberante. No livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, a palavra declara a fonte da sua resistência. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Perceba que a alegria não é uma consequência do que acontece fora de você, mas uma energia que emana da sua conexão com o Pai.
Deus cuida de tudo em silêncio enquanto você decide abrir as comportas que o trauma havia fechado. A reativação desses canais garante que, mesmo em dias difíceis, você possua uma reserva interna de otimismo e de paz que o mundo não consegue entender e muito menos roubar. Imagine uma fonte que ficou anos soterrada por pedras e lodo. Quando a obstrução é removida, a água jorra com uma pressão que limpa tudo ao redor. Assim será o fluir da alegria em sua vida após este processo. O Espírito Santo está dissolvendo os nós de tensão que travavam o seu sorriso e os bloqueios mentais que te impediam de ver o lado bom das situações. Você está sendo autorizado a ser feliz novamente, sem pedir desculpas ao passado e sem temer o futuro. A alegria pura funciona como um lubrificante para a alma, fazendo com que as engrenagens da sua vida voltem a girar sem o barulho do atrito e da dor. Sinta agora o frescor dessa energia percorrendo o seu ser. É um alívio profundo perceber que o peso foi retirado e que a vida pode ser leve, apesar das responsabilidades. Onde havia um deserto de seriedade excessiva, Deus está plantando um jardim de contentamento. A sua alma está voltando a respirar e a cantar, reconhecendo que a bondade do Senhor se renova a cada manhã e que você tem todos os motivos para celebrar o fato de estar vivo e de ser amado. Essa alegria é o sinal de que a sua cura não é apenas funcional, mas plena e transbordante. Com os canais de alegria reativados e fluindo livremente, você recuperou a vitalidade necessária para enfrentar o que for preciso. No entanto, para que essa fluidez não seja interrompida, precisamos garantir que o ambiente interno permaneça silencioso e livre de interferências externas. Por isso, avançaremos agora para o isolamento acústico contra a culpa, onde silenciaremos as vozes do passado que ainda tentam gritar contra a sua nova liberdade. O isolamento acústico contra a culpa. Uma obra de restauração exige um ambiente de silêncio para que a estrutura se consolide, mas o maior inimigo da sua paz interior não é o barulho do mundo lá fora, e sim o ruído persistente da culpa que ecoa dentro da sua própria mente. A culpa funciona como uma interferência sonora que distorce a voz de Deus, sussurrando que você não merece o recomeço, que o seu passado é um erro imperdoável e que, a qualquer momento, o castigo virá para derrubar tudo o que está sendo construído. O isolamento acústico contra a culpa é a instalação de uma barreira espiritual que silencia essas vozes acusadoras, permitindo que você ouça apenas o decreto de absolvição que o céu já emitiu sobre a sua vida. Sem esse isolamento, você viverá em um estado constante de alerta e condenação, incapaz de desfrutar da liberdade que Jesus conquistou para você. Você precisa entender que existe uma diferença crucial entre o arrependimento, que te leva à mudança, e a culpa, que te leva à paralisia. O arrependimento é uma luz que aponta o caminho de volta, enquanto a culpa é uma treva que te prende ao local do acidente. O Senhor está colocando hoje placas de isolamento acústico nas paredes da sua consciência, neutralizando os gritos do acusador que usa a sua memória como tribunal. O comando de Deus sobre o seu coração é para que você aceite que a conta já foi paga e que o processo foi arquivado pelo Juiz Supremo. Viver sob o peso da culpa é como tentar construir um palácio em cima de um campo minado. Você nunca se sentirá seguro até que todas as minas do passado sejam desativadas pela verdade do perdão. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, a sentença de liberdade é absoluta. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Perceba que a palavra agora não deixa espaço para as acusações de ontem. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide parar de ser o seu próprio carrasco. O isolamento acústico contra a culpa garante que, mesmo quando o inimigo trouxer à tona as suas falhas antigas, o som não penetrará no seu espírito, pois você está revestido pela justiça de Cristo, que é a prova de qualquer condenação. Imagine-se vivendo em uma casa onde, por mais que haja uma tempestade de raios e trovões do lado de fora, você não ouve absolutamente nada além do som da música suave que toca no seu interior. Esse é o nível de proteção que o isolamento espiritual proporciona. O Espírito Santo está desligando agora o sistema de som das vozes que te chamavam de fracassado, de indigno ou de sujo. Onde havia o barulho da acusação, Deus está instalando o silêncio da paz. Esse isolamento é vital para que a sua alma não se fragilize diante das pressões, permitindo que você mantenha o foco naquilo que está sendo edificado e não naquilo que já foi demolido pela misericórdia. Sinta agora o silenciamento de todos os processos mentais de condenação. A sua alma está ficando quieta, tranquila e segura, pois o sangue de Jesus fala mais alto do que o seu passado. Você está recuperando o direito de ter a consciência limpa, não porque você é perfeito, mas porque você foi perdoado por aquele que é perfeito. O isolamento acústico é o selo de proteção da sua sanidade emocional. A partir de hoje, você não será mais movido pelo medo de ser descoberto ou pelo receio de ser punido,
mas pela gratidão de ter sido resgatado e transformado. Com um ambiente interno devidamente isolado contra as vozes da culpa, a sua alma finalmente encontrou o silêncio necessário para amadurecer. A estrutura está protegida, limpa e silenciosa. Agora, estamos prontos para a fase de testes, onde aprenderemos sobre o reforço da estrutura sob pressão, entendendo como as dificuldades do dia a dia servem para consolidar a força que Deus está injetando em você. O reforço da estrutura sob pressão. Uma alma restaurada não é uma alma isenta de desafios, mas sim uma estrutura que foi tecnicamente preparada para suportar cargas que antes a esmagariam. O reforço da estrutura sob pressão é o estágio da engenharia divina, onde Deus utiliza as tensões do dia a dia, os prazos apertados, os imprevistos financeiros e as divergências de opinião como testes de resistência para consolidar a sua nova força. Você costumava ver a pressão como um sinal de que tudo daria errado novamente, mas agora o Senhor está mudando a sua perspectiva. A pressão é o que compacta o alicerce e garante que a obra não seja apenas bonita, mas inabalável. Assim como o concreto precisa de tempo e de peso para atingir sua dureza máxima, o seu caráter está sendo blindado para que você não seja mais uma vítima das circunstâncias, mas um governante sobre elas. A pressão externa tem a função de revelar onde ainda existem folgas na sua confiança, permitindo que o Espírito Santo aperte os parafusos da sua paciência e reforce as colunas da sua perseverança. Quando os problemas batem à sua porta, eles não vêm para destruir o que Deus fez, eles vêm para atestar que a obra é de qualidade. O comando de Deus sobre a sua vida neste instante é para que você não fuja da responsabilidade nem se desespere diante do aumento da carga. Você foi reforçado internamente com uma liga de fé e coragem que o mundo desconhece. Onde antes você teria um colapso nervoso, agora você encontrará uma calma sobrenatural, pois a sua base não está mais apoiada na areia das emoções, mas na rocha que não se move. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4, a lógica do reforço é apresentada sem rodeios. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Perceba que a prova não é um castigo, é o caminho para a perfeição da estrutura. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você sustenta o peso do dia com a coluna ereta. O reforço sob pressão garante que você seja promovido a novos níveis de autoridade, pois quem consegue manter a paz no meio do caos prova que está pronto para gerenciar grandes colheitas. Imagine uma ponte que foi projetada para suportar toneladas de tráfego. O peso dos carros não é o seu inimigo, é a razão da sua existência. Da mesma forma, as demandas da vida agora servem para demonstrar a eficácia da cura que você recebeu. O Espírito Santo está injetando agora uma substância de resiliência nas suas juntas emocionais. Você passará por dias intensos e, ao chegar em casa, perceberá que não está exausto como antes, mas satisfeito por ter suportado a carga com integridade. O reforço estrutural é o que diferencia o sobrevivente do vencedor. O sobrevivente apenas escapa da pressão. O vencedor é forjado por ela. Sinta a firmeza que está sendo gerada no seu interior neste momento. A ansiedade está perdendo o espaço, porque a estrutura está ocupada pela convicção. Você está descobrindo que é muito mais forte do que imaginava, não pela sua própria capacidade, mas pelo reforço que o arquiteto instalou em cada área da sua vida. O medo do futuro está sendo substituído pela prontidão para o combate. Você está aprendendo a respirar fundo no meio do furacão, sabendo que a sua casa foi edificada sobre a obediência e a confiança cega no Pai. Nada que venha de fora tem o poder de rachar o que Deus selou por dentro. Com a sua estrutura reforçada e aprovada sob pressão, você tornou-se um edifício de alta resistência no reino. No entanto, para que a restauração seja total, precisamos garantir que não existam fendas escuras onde o passado possa se esconder. Por isso, avançaremos agora para a iluminação das áreas ocultas, trazendo a claridade divina para os porões da alma que ainda guardam segredos e sombras que precisam ser dissipados. A iluminação das áreas ocultas. Toda grande construção possui compartimentos que ficam esquecidos, porões escuros e cantos, onde a luz do sol raramente alcança, e a sua alma não é diferente. Ao longo da vida, para sobreviver a traumas e decepções, você trancou certas portas e empurrou para o escuro memórias, segredos e dores que eram pesados demais para serem processados na época. No entanto, o que permanece nas sombras não desaparece, apenas cria mofo espiritual e contamina silenciosamente a ventilação do resto da casa. A iluminação das áreas ocultas é o momento em que Deus entra com a tocha da verdade nesses porões da sua alma, não para te envergonhar ou te expor, mas para higienizar, ventilar e trazer clareza
para onde antes havia apenas confusão e medo. Uma restauração só é completa quando a luz do Criador não encontra mais resistência em nenhum metro quadrado do seu ser. Você precisa entender que o que está oculto exerce um poder invisível sobre as suas decisões atuais. Aquele medo inexplicável de ser abandonado ou a raiva repentina que surge sem motivo aparente são, muitas vezes, ecos de portas que você trancou e cujas chaves você tentou jogar fora. O Senhor está pedindo passagem agora para abrir esses cadeados enferrujados. Ele deseja iluminar as áreas de vergonha, os lutos que não foram chorados e as injustiças que você sofreu no silêncio. O comando de Deus sobre a sua alma é para que você não tema a luz, pois a claridade divina não queima, ela liberta. Onde a luz entra, as sombras do passado perdem o esconderijo e são forçadas a se dissipar, deixando o ambiente pronto para ser habitado pela paz. No livro de Salmos, capítulo 139, versículos 23 e 24, encontramos a oração da coragem absoluta. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Perceba que o salmista convida Deus para iluminar o oculto, reconhecendo que a autossonda é limitada. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você permite que a lanterna do Espírito Santo revele as raízes de amargura que ainda tentavam crescer no escuro. A iluminação das áreas ocultas garante que a sua estrutura não tenha pontos cegos de vulnerabilidade, tornando você um ser humano íntegro, transparente e totalmente alinhado com a vontade do Pai. Imagine uma sala que ficou fechada por décadas. Ao abrir as janelas e deixar o sol entrar, o ar pesado sai e a vida retorna. É exatamente isso que está acontecendo no seu interior neste instante. O Espírito Santo está removendo o véu da negação e trazendo à tona o que precisa ser curado. Você está descobrindo que aquelas áreas que você tanto temia enfrentar não são tão assustadoras quando estão sob a luz de Jesus. A iluminação traz o entendimento de que a sua história, com todos os seus capítulos difíceis, está agora sob a supervisão daquele que escreve o fim com vitória. Nada mais está escondido sob o tapete da sua consciência. Tudo está exposto à graça que tudo purifica e tudo organiza. Sinta a claridade invadindo os cantos mais remotos do seu peito. A sensação de sufocamento está sendo substituída por uma respiração profunda e livre. Onde havia sombras de traumas antigos, agora há a luz do propósito. A iluminação das áreas ocultas é o que finaliza a limpeza pesada da sua reforma interna, garantindo que não existam focos de infecção emocional que possam comprometer a sua nova fase. Você está se tornando uma casa iluminada, uma cidade edificada sobre o monte que não pode ser escondida. A transparência com Deus é o segredo da força inabalável que você agora possui. Com todas as áreas da sua alma iluminadas e limpas, a arquitetura da sua alma renovada atingiu o seu nível de prontidão total. Não há mais sombras, não há mais fendas e não há mais escombros. Estamos agora no limiar do momento mais sagrado da nossa jornada, a unção do selamento final, onde o óleo da alegria será derramado para consagrar a obra e declarar que você é novamente um templo habitável e transbordante da presença do Altíssimo, a unção do selamento final. Neste momento sagrado da sua restauração, o arquiteto do universo deixa de lado as ferramentas de limpeza e ajuste para segurar o cálice do óleo da alegria, realizando em seu espírito a unção do selamento final. Este é o marco definitivo onde a obra de reforma é declarada concluída e a sua alma é oficialmente consagrada como um território exclusivo da presença de Deus. O selamento é o que garante que as rachaduras do passado foram preenchidas e que a estrutura agora possui uma camada de proteção que o mundo não pode penetrar. Você não é mais uma construção em ruínas ou um canteiro de obras barulhento. Você é novamente um templo habitável, perfumado pela essência de Cristo e pronto para manifestar a glória daquele que te resgatou do pó. O selamento final funciona como a última demão de verniz em uma obra-prima, trazendo brilho, durabilidade e impermeabilidade. O Senhor está derramando agora sobre a sua cabeça uma unção que desce pelo seu coração e alcança as extremidades da sua vida, declarando que o tempo da vergonha e da escassez espiritual cessou. O comando de Deus sobre o seu ser é para que você receba esta marca de propriedade divina, que avisa ao mundo invisível que você está sob nova gestão e que nenhum invasor tem autorização para tocar no que foi selado pelo Espírito. Esta unção cura as últimas asperezas da alma e suaviza as memórias que ainda tentavam latejar, transformando cicatrizes em condecorações de vitória. No livro de Salmos, capítulo 23, versículo 5, a palavra de Deus descreve este banquete de restauração. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Perceba que a unção acontece diante dos seus problemas e adversários, para que todos saibam que você foi escolhido e restaurado pelo próprio Rei. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto o óleo da alegria escorre pela sua mente, desfazendo os últimos nós de ansiedade e preenchendo os espaços que a tristeza ocupava. O selamento final é a garantia de que a obra é de qualidade eterna e que o que Deus ungiu, nenhum homem e nenhuma circunstância pode amaldiçoar ou derrubar. Imagine a paz que invade um edifício quando as chaves são entregues e o proprietário finalmente se muda para o local. É essa a sensação que está tomando conta do seu peito agora. O Espírito Santo está tomando posse de cada cômodo da sua alma, iluminando cada janela e estabelecendo um ambiente de ordem e harmonia. Onde havia o cheiro de mofo da amargura, agora há o aroma da adoração. O selamento é o que te dá a autoridade para caminhar com a cabeça erguida, sabendo que a sua estrutura foi testada, aprovada e consagrada para um propósito muito maior do que a simples sobrevivência. Você está saindo desta experiência com o selo da paz, que excede todo o entendimento. Sinta o peso suave da unção sobre os seus ombros neste exato instante. A agitação parou, o barulho das ferramentas cessou, e o que resta é a quietude da obra terminada. Você está sendo revestido de uma nova autoridade para falar, para agir e para decidir, pois a sua alma não está mais fragmentada, mas unificada pelo selo da perfeição divina. O óleo da alegria é o combustível que te manterá aquecido nos dias frios e motivado nos dias de batalha. Você é a propriedade particular do Altíssimo, e a marca dele em você é visível para todo o reino das trevas, como um sinal de que você é intocável. Com o selamento final aplicado e a unção transbordando, a arquitetura da sua alma renovada está pronta para ser revelada ao mundo. Não há mais nada a ser consertado, apenas a ser vivido na plenitude do Espírito. Chegamos agora ao último estágio da nossa jornada, o manifesto do novo homem, onde você proclamará a sua liberdade e assumirá definitivamente o controle da sua nova vida em Deus. O manifesto do novo homem. Você está diante do espelho da eternidade, e o que vê agora não é mais o reflexo daquele ser fragmentado, exausto e dominado pelo medo que começou esta jornada, mas a silhueta de uma criatura completamente nova, reconstruída pela engenharia do céu. O manifesto do novo homem é o grito de liberdade que encerra o período de reforma e inaugura a era do governo espiritual sobre a sua própria história. Este é o momento de assumir a posse da chave da sua nova casa interna e declarar para as circunstâncias, para o passado e para todos os seus inimigos que o antigo morador, aquele que se curvava diante da dor e aceitava as migalhas do destino, não habita mais aqui. Você recebeu um transplante de identidade e a sua vida agora flui sob uma nova constituição, onde a derrota não tem mais direitos legais e a esperança é a lei suprema que rege os seus dias. A partir deste instante, você assume o compromisso solene de não mais permitir que intrusos lancem escombros no terreno que Deus limpou, nem que vozes estrangeiras tentem desafinar o isolamento acústico da sua paz. O novo homem não é alguém que nunca mais enfrentará tempestades, mas é alguém que aprendeu que a sua estrutura foi reforçada para ser o porto seguro de si mesmo e de outros que ainda estão em ruínas. O comando de Deus sobre a sua nova existência é para que você governe as suas emoções com a firmeza de um rei e a doçura de um filho que sabe que o Pai é o dono do universo. Você não precisa mais pedir permissão para ser feliz, nem desculpas para ser bem-sucedido, pois a sua restauração foi planejada para que a glória do Senhor seja vista através da sua integridade e da sua força recuperada. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o manifesto é selado com a verdade mais profunda da fé. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Perceba que o segredo da sua nova estrutura não é o seu esforço, mas a habitação constante daquele que tudo criou. Deus cuida de tudo em silêncio enquanto você caminha com a autoridade de quem sabe que o próprio Cristo é o alicerce, a viga e o teto da sua alma. O manifesto do novo homem é a declaração de que você morreu para as limitações do eu ferido e ressuscitou para as possibilidades infinitas do nós com Deus. Imagine-se agora saindo pelas portas do templo que você se tornou, vestindo roupas de gala espirituais e carregando no olhar a luz das áreas que foram iluminadas. Onde você via vergonha, agora há testemunho. Onde havia fraqueza, agora há autoridade. O Espírito Santo está escrevendo as primeiras linhas do seu próximo capítulo, e desta vez não há espaço para borrões de dúvida ou rasuras de culpa. Você é o projeto finalizado, a obra concluída que o Pai apresenta com orgulho ao universo.
O novo homem não olha para trás com saudade do Egito, das suas dores, mas olha para frente com a expectativa de quem sabe que a terra prometida começa dentro de si mesmo, a cada respiração consciente e a cada oração de gratidão. Sinta a potência dessa nova vida pulsando em suas veias. O manifesto do novo homem é o selo de que você venceu o processo e saiu dele com uma têmpera que nada pode quebrar. A restauração da sua alma e a cura do seu coração não são mais promessas para o futuro, são a sua realidade presente. Você está pronto para o combate, pronto para o amor e pronto para a abundância. O arquiteto entregou a obra e agora você é o administrador deste monumento à graça divina. Caminhe com a dignidade de quem foi refeito pelas mãos do próprio Deus, sabendo que cada passo seu agora é guiado por uma bússola que aponta diretamente para a eternidade. A arquitetura da alma renovada está completa, e o silêncio do canteiro de obras deu lugar ao som da vitória. Vá e manifeste o reino, pois o mundo aguarda ansiosamente o brilho desse novo homem que acaba de nascer das cinzas. Você é livre, você é forte e, acima de tudo, você é um milagre vivo. O seu recomeço começou hoje e ele não terá fim, porque o que Deus restaura, ele sustenta para sempre.